Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar atacante, mais um que está próximo de ser confirmado como novo reforço do Paysandu. Estamos falando de Diogo de Oliveira, 28 anos de idade, estava jogando no futebol uruguaio e chega para ser mais um atleta bicolor. Vamos ver, pessoal, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB5Cristina, o link está na descrição do vídeo, beleza? Dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Diogo de Oliveira nesse ano de 2025. Lembrando de novo, ele tem 28 anos de idade, 1,94 m, é um jogador muito alto, tá bom? Estava jogando pelo Plaza Colônia, equipe que subiu no ano passado da Série B para a Série A uruguaia. Vamos lá. 15 jogos, todos eles como titular, marcou 5 gols, não deu assistências, uma pré-assistência, 16 passes para finalização, 21 arremates com 52% de acerto no gol, ganhou 51% dos duelos, das disputas de bola por cima, acertou 75% dos passes que tentou e tomou 5 cartões amarelos, não sendo expulso nenhuma vez do Diogo de Oliveira nesse ano de 2025. Torcida Bicolor, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial bicolor, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o Diogo de Oliveira, pessoal. Falar mais um pouco sobre o seu atual momento na carreira como jogador profissional. Bem, pessoal, o Diogo de Oliveira, para quem não lembra, ele passa pelo Coritiba em 2023, né, joga a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele sofre uma seríssima lesão no fim do ano de 2023 e praticamente compromete toda a sua temporada, final de ano de 2023 e quase todo o ano de 2024. Então, assim, 2024 foi um ano de recuperação física para o Diogo de Oliveira e agora em 2025 ele veio a ter a primeira temporada com sequência depois da sua lesão e vinha sendo uma peça importante do Plaza Colônia, primeira divisão do Uruguai, um titular absoluto, jogou todas as partidas praticamente do time, né? Marcou os seus golzinhos, não vinha sendo assim um protagonistaço da Liga Uruguaia, mas vinha tendo um bom papel. Então, dado o seu histórico recente, dá para dizer sim que ele vai chegar no momento de recuperação, sim, mas um momento em alta para reforçar o Paysandu, tá bom? E sem perder tempo, pessoal, acho que vocês ficaram curiosos, né, com a parte física do jogador, é um ponto bem importante em relação ao Diogo de Oliveira. Então vem para a tela para a gente conversar o seu histórico de lesões. Assim, o Diogo de Oliveira não é um cara que coleciona muitas lesões, mas é um jogador que sofreu com uma lesão seríssima em 2023. Né? No ano anterior, em 22, também ficou 60 dias afastado por problemas físicos, é um tempo considerável. Aí, em 2023, ele tem uma lesão na perna no começo do ano, que o tira dos gramados por cerca de 28 dias. E depois, lá no fim de 2023, tem a lesão gravíssima no tornozelo, que tirou ele por um ano, praticamente 200 e poucos dias, somado com a primeira lesão, dá 311 dias de ausência, que praticamente invadiram todo 2024 do Diogo de Oliveira. Então, assim, teve esse ponto baixo na sua carreira, mas pelo menos vem desde aí de setembro, mais ou menos, de 2024, jogando no Plaza Colônia, sem ter mais problemas. Beleza? O jogador, pessoal, é um atacante de 1,94 m. Acho que muitos vão imaginar que ele é aquele camisa 9, grandalhão que fica brigando dentro da área, mas não é bem assim. Então vem para a tela para a gente conversar. Mapas de movimentação, mapas de calor do Diogo de Oliveira. Peguei essa temporada atual dele no Plaza Colônia e sua última temporada no México, tá bom? Quando ele jogou lá no Pumas, a temporada 22-23. E sim, muitas vezes o Diogo de Oliveira ele é utilizado como centroavante, camisa 9, nessa altura de 1,94 m, faz muitos acharem que isso é uma boa solução. Mas eu, Felipe, não gosto do Diogo Oliveira jogando de costas para o gol, paradão no meio dos zagueiros. Como vocês percebem nos mapas de movimentação, principalmente no do Pumas, ele muitas vezes fazia o corredor pelo lado direito. Beleza? É um cara que não vai ser aquele beirada de extrema velocidade, mas vai ser um cara de imposição física,
pelo lado do campo, um cara que vai se dar bem nos duelos aéreos com os laterais. Ele, por ser muito grande, tem uma passada larga, então ele consegue jogar no arraste, vamos dizer assim, pelo lado direito. Ele é destro, tá bom? Então faz o pé natural, como a gente diz. E claro, em alguns momentos ele acaba centralizando, né? Um cara que vai pisar na área, evidentemente, é muito alto. Né? No Coritiba, por exemplo, ele foi utilizado mais como centroavante do que como jogador de lado. Eu já não gosto muito. No Plaza Colônia agora, em 2025, muitas vezes eles jogam com o Ebery e com o Diogo de Oliveira. São quase dois caras enfiados. No ataque, o Diogo Oliveira acaba sendo um segundo atacante. Aqui é o meio do caminho entre o Beirada e o 9. Eu acho que ele também pode jogar nessa função. Então, assim, saiba que o Diogo de Oliveira pode ser com o centroavantão, eu não gosto muito. Pode ser um segundo atacante, aqui ele já rende um pouco mais, ou pode ser um cara de força física pelo lado direito do campo, de arraste, disputa, de bola alta. Principalmente são essas três funções que ele vai poder exercer, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, não esquece não, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo, beleza? Vamos ver, pessoal, como é que foram suas outras temporadas aqui no Brasil, na Série A, jogando no futebol mexicano? Bora lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Diogo de Oliveira como profissional. Temporada 21-22 pelo Pumas do México. 35 jogos, 20 como titular, 6 gols e 3 assistências. Temporada seguinte, ainda pelo Pumas, 32 jogos, 15 como titular, 6 gols e 1 assistência. Chega ao Coritiba para fazer o segundo semestre em 2023, 15 jogos, 9 como titular, 1 gol e 1 assistência. Aí, como eu falei, teve a lesão, ele volta lá no fim de 2024, na Série B uruguaia, pelo Plaza, 10 jogos, 7 como titular, 2 gols e 1 assistência. Então, como eu falei, um cara que viveu bons momentos no Plaza Colônia lá atrás, antes de ir para o México, foi uma peça importante do Pumas na Liga MX, né, primeira divisão. Mexicano, o Coxa foi mal utilizado, na minha opinião, também um time muito fraco do Coritiba, que foi rebaixado e depois voltando de lesão agora em 2025, que ele tá voltando a ter um pouco mais de sequência, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação de Diogo de Oliveira, chegando para reforçar o Paysandu? Bem, galera, sou suspeito para falar, o Diogo de Oliveira é um atleta que eu gosto, tá bom? Até nos meus trabalhos de consultoria que eu fiz, principalmente no ano passado, tentei levar ele para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro, que estava numa situação bem parecida com a do Paysandu nesse momento. Então, você considerando a realidade do Paysandu hoje, de disputa de parte de baixo de tabela, numa Série B, sem tanto orçamento assim para contratar, eu acho o Diogo de Oliveira uma ótima solução. Tá bom, pessoal? Claro que é um jogador que ainda está voltando de uma situação física. Acho que se ele tivesse 100%, ele nem jogaria uma Série B de campeonato brasileiro. Ele tem uma possibilidade dele estar nesse tipo de competição. E se ele tiver 70%, 80% da sua condição física, conseguir recuperar a confiança e jogar aqui no Brasil, que tem um calendário um pouco mais pegado que o do futebol uruguaio, eu acho que tem tudo para ser uma ótima peça para o Paysandu. Então, claro, vai estar tocando o despertador aqui. Acaba sendo uma aposta, porque é um cara que está bem ou mal de uma certa ausência, jogando na Liga Uruguaia, que é um pouco menos competitiva do que a gente encontra aqui no Brasil, mas ainda acho uma excelente aposta que o departamento de scout do Paysandu está fazendo. É um cara que, caso se recupere, provavelmente vai ser um titular absoluto, uma peça importante para o Paysandu, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!